Boa noite a todos. Sou o Rafael Dutton, estou aqui a convite da Endeavor, que é sempre um prazer, né? Vim do Rio para cá, sempre muito legal participar dos eventos da Endeavor. Estou envolvido aí com a Endeavor desde 2003, quando participei do painel e fui selecionado empreendedor Endeavor, né? E hoje vou ter aqui a difícil tarefa, né, de coordenar esse debate, que a ideia é que seja realmente um debate, então, desde já, a gente pede que vocês façam as perguntas, sejam pelo app, seja mandando para o pessoal que está por aí, né, porque vai ser um tema muito interessante, que eu acredito que todo empreendedor, aspirante a empreendedor, já lidou ou vai lidar, né, que é o título do painel é Empreendedor, né, onde a gente destaca principalmente o quanto que o empreendedor, pelo lado do negócio, ele tem que colocar a vida dele pessoal também em equilíbrio, né, e superar inúmeros desafios ao longo desse processo, né. Então, acho que vai ser um papo bem legal, que seria muito bom contar aí com as perguntas de vocês, né. Então, para começar, vou pedir para que cada um aqui se apresente, conte um pouquinho do seu negócio, né, e aí a gente já tem umas perguntas aqui para estimular esse bate-papo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius Roveda, eu sou um dos fundadores e o atual CEO da Conta Azul. A Conta Azul tem um propósito muito semelhante à Endeavor, está muito ligado ao empreendedorismo, né? E a gente tem como missão lá fazer com que as pequenas empresas consigam, né, tomar melhores decisões e ter melhores resultados. E, para isso, a gente oferece uma solução de gestão para a pequena empresa, controlar as suas rotinas diárias na empresa e fazer contabilidade. Então, a gente está muito feliz por estar bem posicionado nesse mercado e crescendo bastante. Até essa é a ideia, é compartilhar um pouquinho com vocês. Queria agradecer o convite também, todo o pessoal da Endeavor, a Mariana, o Felipe, o Henrique, que construíram esse evento fantástico, e todo o time aí que está por trás disso também. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Boa noite. Eu sou o João Del Valle, sou cofundador e CTO do Ebanks. Bom, o Ebanks, para quem não conhece, a gente processa pagamentos na internet para sites do exterior, então que o brasileiro possa comprar em qualquer site do mundo, independente se ele tem acesso a cartão de crédito ou mesmo ambiente bancário aqui no Brasil. Bom, sem dúvida é um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite para compartilhar um pouco das nossas aventuras. E até para contextualizar, né? As duas empresas elas nasceram praticamente no mesmo mês, né? O Vinícius está me comentando que a operação deles começou em janeiro de 2012. Contando da história da empresa dele, né? Ele tem 240 funcionários já, então é um crescimento enorme. A gente tem hoje 150 funcionários, então em um pouco mais de 4 anos foi um crescimento bem acelerado. Então isso foi uma experiência incrível. Então acho que de tudo isso um aprendizado enorme. Acho que esse é mais ou menos o tema da conversa aí. Legal. Essa iria ser minha pergunta exatamente sobre o tamanho, né, o porte que a empresa de vocês já tomou em tão pouco tempo, né, 4 anos, atingir um crescimento desse nível, né, e a gente lidando com um dos maiores desafios que o empreendedor lida, que é gerir pessoas, né. Então, acho que, para começar, seria legal vocês contarem um pouquinho dos principais desafios que vocês enfrentaram nesse processo de crescimento acelerado, principalmente de quantidade de pessoas. É uma coisa quando você está começando um negócio com 5, 6 pessoas, né, e é aquele grupinho de amigos. Outra coisa é quando você encontra alguém no café e cumprimenta, pergunta quem é você, eu trabalho aqui, né? E aí você se pega numa situação do tipo, caramba, realmente eu cresci rápido. Quais foram os desafios aí que vocês enfrentaram nesse caminho? Foram muitos, acho que dá para a gente ficar o dia inteiro falando aqui sobre isso. E acho que muito do que aconteceu em ambas as empresas foi um crescimento rápido, né? E isso tudo torna todo o aprendizado mais acelerado. As decisões que a gente tem que tomar têm que ser mais rápidas, né? E realmente começou como um grupo de fundadores, então era muito simples, né? Tinha aquele cara que atendia o telefone de vez em quando, em 4 anos se tornou uma área de atendimento a cliente, aquele cara que programava o software virou um departamento
produto, com engenharia, com qualidade, com um monte de coisa, design. Então, eu que contratava todas as pessoas e agora tem pessoas contratando pessoas. Então, a complexidade aumentou de maneira muito rápida e gerenciar tudo isso foi um grande desafio. Para mim, ainda é, porque acho que a gente está ainda no meio do processo, né? Então, de maneira geral, assim, eu tenho bastante aprendizado no sentido de primeiro errei bastante, desde decisões difíceis que a gente tem que tomar, inclusive entre o próprio time de fundadores, né? Porque a empresa cresce tanto e acaba que a gente tem que crescer junto com a empresa e cada pessoa tem uma velocidade de crescimento, então tudo isso tem que ser gerenciado, né? E também os primeiros times de liderança com os desafios crescendo absurdamente de um mês para outro. E aí, como que faz para aquele cara que estava performando super bem até agora, de um mês para o outro, para de performar e, cara, o que eu faço agora? Então, tem isso. E o que você fez? Essa que é a questão. Acho que, todo aprendizado que a gente teve até então me levou aquele conselho de sempre, né? Pô, contrata pessoas melhores que você, mas o conceito é lindo, bonito, mas na prática, como é que a gente faz isso, né? Sendo que eu nunca passei por aquilo e eu nem sei que pessoa tem que ocupar aquela cadeira. Então, o que eu procurei fazer bastante a gente vai criar uma área de vendas, cara, vou ler tudo que existe sobre vendas e vou aprender quem é o tipo de pessoa que tem que tocar essa área. Mesmo lendo, eu errei 2, 3 vezes até que eu acertei. Então, hoje a gente procura também sistematizar isso, no sentido de, pô, como é que eu sei que as competências e os valores que aquele cara tem que ter para estar naquela posição. Então, ao longo do tempo, a gente acabou achando métodos que ajudaram a gente a errar menos nas contratações e também fazer a gente perder um pouco de menos tempo com uma má execução, porque às vezes você tem uma pessoa que não está totalmente preparada para tocar uma estratégia que tem que ter uma velocidade X e não está compatível com o aprendizado dela. Legal. João, compartilha um pouquinho com a gente também do seu crescimento aí. Acho que passa muito por isso, né? De você tem que crescer junto mesmo e tem que aprender. Até a gente fez um vídeo institucional recentemente e era bem essa mensagem, assim, que a gente está construindo a empresa ao mesmo tempo que ela está crescendo e está todo mundo aprendendo, desde o estagiário ao CEO, essa era a fala até. E é verdade que o CEO está aprendendo a ser CEO, o CTO está aprendendo a ser CTO. No nosso caso, principalmente, é assim. O gerente de marketing está aprendendo a ser gerente de marketing. Então, passa pela abertura de todo mundo e um pouco de, assim, um dos valores da empresa, assim, que tem que ser um pouco de humildade e abertura das pessoas, né? Para serem humildes o suficiente para falar, a gente não sabe, tem um monte de coisa aqui que estão imperfeitas e não adianta a gente começar a apontar os dedos. Temos que construir, cada um tem que se engrandecer um pouco, buscar melhorar, para que a coisa ande e continue crescendo, né? E do ponto de vista pessoal, para a gente, como fundador, lá do começo, que a gente estava, os meus sócios que estão aqui, né, hoje, todos eles, que a gente teve o privilégio de se encontrar e começar tudo isso, para a gente chegar hoje num nível de lá 150 pessoas e ter que criar um segundo nível de gestão, sem dúvida, é uma coisa super desafiadora. E até um gancho da Endeavor, né? Eu lembro lá em 2013, a gente super pequenininho, né? Tinha lá 8 funcionários, foi ter uma mentoria com o Fábio Barbosa, lá, o ex-presidente do Banco Real, né? À época ele era presidente do Grupo Abril. Então a gente lá no topo do edifício, né? Meio sem saber, sabia como sentar na cadeira. E ele conversando, uma pessoa muito querida, assim, muito humana, e uma das coisas que ele falou, assim, falando do caso dele, né? Falou assim, eu estou aqui para criar protagonistas. Aquilo lá, uma frase, né? E às vezes a gente passa e resgata bem aquilo lá. Você tem que ter humildade suficiente para saber que você está ali para criar protagonistas. Você vai gradualmente se tornar um coadjuvante dessa história. Então, eu acho que é um pouco dessa abertura que você tem que ter. Legal. Vocês tocaram num ponto que eu acho que é super importante, acontece com várias empresas, também aconteceu comigo lá atrás, que é essa transição, né, do empreendedor que cuida do produto, óbvio, cuida de tudo, mas que inicialmente tem uma formação mais técnica.
então, ou cuida do produto, ou cuida da tecnologia, e em um determinado momento se vê tendo que fazer a gestão, né? Teve algum erro, alguma coisa que vocês destaquem nessa passagem que gerou algum aprendizado importante para vocês, a transição de uma pessoa técnica para um gestor? João, começando com você agora. Algum erro? Não está preparado para essa. Mas é isso, a gente faz ensaio, a gente fala, a gente combina tudo, e na hora a gente faz a pergunta que não estava combinada, óbvio. Não, está certo. Poxa, eu acho que... Não vou lembrar de nenhum erro específico. Assim, acho que quem nos conhece ali no Nubank sabe que nosso caminho é bem cheio de solavancos. Assim, então, acho que é tudo um aprendizado, as pessoas que a gente traz, acho que posso falar um pouco dos acertos que foram trazer pessoas mais... As sortes que a gente teve, assim, de encontrar algumas pessoas, fortuitamente, as pessoas certas. Eu não sei, acho que os erros a gente acaba esquecendo, agora eu não lembro mesmo. Não tem problema, a gente vai chegar lá. Vinícius? Cara, acho que erros... uma coisa que a gente cometeu esse erro algumas vezes, até entender uma fórmula que hoje está reduzindo um pouco a margem de cometer novamente, mas durante os primeiros anos, primeiros meses, a gente tem pessoas à frente de áreas que você acaba dando oportunidade para o primeiro time que foi formado, né? Só que aquela iniciativa, em pouco tempo, ela se torna bem complexa. Então, um erro que eu cometi foi colocar pessoas super excelentes naquele momento da empresa à frente de uma iniciativa nova, né, pensando em dar uma oportunidade para esse cara. E na prática, eu perdi um excelente cara fazendo o que ele fazia por um cara mediano ou abaixo da média na nova posição. Então, esse é um erro bem comum assim, que eu vejo acontecer. Ainda hoje acontece, e a gente tem que cuidar muito. Então, o que a gente procurou é criar hoje, depois de muito erro, toda uma sistemática onde, de verdade, a gente tem os cargos bem claros, as cadeiras bem claras na empresa e com as competências, em qual nível tem que estar desenvolvido para estar naquela cadeira. Mas tudo isso tem hoje baseado nesses erros que a gente acabou cometendo ao longo do caminho. E hoje minimiza um pouquinho, mas contratar gente, montar time, ainda, para mim, é o desafio de qualquer empresa, né? E a diferença está realmente nas pessoas que a gente consegue trazer, né? Se a gente tiver uma capacidade dado nossa limitação, né? Porque a gente está aprendendo também, e aí vem o título de CEO, pô, o que é isso? O que eu tenho que fazer também? É um aprendizado isso. É tentar trazer pessoas muito mais experientes do que o time de fundadores, porque essas pessoas vão ajudar também a gente a definir os melhores caminhos, né? E aí eu aprendo também mais rápido com essas pessoas, né? Então, são coisinhas assim que eu vou tentando fazer. Eu acho que essa parte de contratação, né, quando você passa a ser gestor e tem que... eu entendia sempre gestão como atingir resultados através do trabalho dos outros, né? E a gente era técnico, a gente trabalhava ali diretamente com a coisa que a gente controlava, né? É engraçado que, assim, nessa parte de contratação, eu lembro até hoje coisas que me marcaram muito, que foram erros que a gente vivenciou ali, e sim, sem nenhuma maldade, né? Tinha um caso que foi até interessante, que a gente tinha 2 salas, elas eram separadas fisicamente, e um dos gerentes, na época, né, tinha que demitir uma pessoa, e ele chegou e falou: nunca demiti ninguém, não sei demitir. Só que a gente estava, no mesmo momento, também num processo de contratação de pessoas para outras vagas. E quando o cara me jogou essa bomba, não sei demitir, eu falei: tá, vamos lá, vamos resolver isso, tal, quem é? Ele falou: tá ali, tal, vai lá. Quando eu cheguei lá, eu entrei para demitir a pessoa, só que era a pessoa que a gente estava indo contratar, né? Então, o cara estava falando: olha, realmente não vai dar para a gente trabalhar junto e tal. E ele: não, mas eu estou aqui para ser contratado. Eu falei: então você está contratado, né? Então, vem para o barco, porque alguém vai ter que sair para você entrar, né? E isso não teve nenhuma maldade, né? Foi uma coisa assim que a gente foi aprendendo que processo de contratação e processo de demissão era uma coisa de ser regular. E naquela época a gente só contratava quando a gente precisava. Estou falando no momento que a empresa tinha 80, 90 funcionários, né?
A gente só contratava quando precisava. E isso gerou uma segunda questão, um segundo problema, que eu queria ouvir de vocês com relação a delegar, né? Porque quando a gente é empreendedor ali começando, são 6, 7 empreendedores ou pessoas, é todo mundo malabarista, né? A gente sabe que alguns pratos vão cair, mas a gente fica jogando todos os pratos. Em um determinado momento, a empresa não cresce se a gente não delegar. A empresa ainda é pequena, não tem processos, não tem métricas, a gente tem que delegar. Como foi esse processo para vocês de passar a delegar, né? Que aprendizados vocês tiveram disso? E depois a gente fala mais sobre delegar. João. Eu acho que a visão da delegação ela vem fácil, né? Porque você vê ali que não está conseguindo escalar as coisas e vai fazer a coordenação de uma equipe. Então, inicialmente, você percebe isso de uma maneira razoavelmente intuitiva. Mas à medida que a empresa cresce, você vai ter que delegar não só tarefas, não só projetos, mas você vai ter que delegar a gestão das coisas para as pessoas. E daí eu acho que é uma tarefa bastante diferente da inicial, que é delegar tarefas, delegar projetos, coisas razoavelmente concretas, né? Mas quando você vai delegar a área inteira, um planejamento, uma visão, muda completamente, porque aquela pessoa vai ter que estar completamente comprada com a tua visão, porque você vai dar um direcionamento e ela vai ter que ir para o mesmo lado que você iria, ou pelo menos com pouco desvio, né? Isso vai ter que, além de confiar nela a execução, também confiar a visão, confiar a empresa, alguém que você gosta de trabalhar. Então, esse segundo nível de gestão para a gente, é a segunda vez que eu cito isso, porque, na verdade, a gente vive isso hoje. Esse é o nosso hoje. A gente até teve algumas iniciativas que a gente fez, como que a gente vai formatar isso, vai criar um grupo, vai chamar ele de nível de gestão, a gente até chamou ele de M-Level lá, né? E até um grupo que ele não foi muito bem, porque a gente pôs muita gente. Então, era um grupo de liderança lá com 12, 13 pessoas. E aí, ainda, né? As pessoas estão aqui. Ainda um grupo. Mas a gente percebe que, e claro, depois que a gente foi se capacitando, falou, puxa, um grupo de liderança para uma empresa desse tamanho não dá para ser desse tamanho. Então, esse, na verdade, é um dos aprendizados. Então, você vai vendo que gestão não é senso comum, que tem técnica. Isso é uma das coisas que você vai aprendendo também com o tempo. No começo, a gente achava assim que, poxa, não, a gente é muito herói, né? Sabe de tudo e tal. E daí, com o tempo, você vai tomando algumas e vai porradas, né? E vai entendendo que você não sabe, vai buscando conhecimento, mentorias, conversas, vai percebendo as coisas de outra forma. Legal, legal. É realmente muito interessante compartilhar isso. Antes aqui de eu passar para o Vinícius, já estou recebendo aqui um monte de perguntas, estou vendo que vocês estão frenéticos nas perguntas, está muito legal isso. Queria que vocês também tivessem frenéticos na doação para comprar a camisa da Endeavor, que realmente faz a diferença, vocês estão vendo aqui nesse evento. Tá? Então, da mesma forma que vocês estão mandando perguntas pela internet, mandem também por papel, porque algumas pessoas estão tendo problemas de mandar. Então, é só levantar a mão, tá? Que as meninas pegam aí com vocês. Depois, as que já estão aqui, eu já vou começar a fazer. Mas agora você, Vinícius. O tema delegar, eu concordo com o João, assim, que tem diferentes níveis de delegar, né? Realmente, no início, é muito delegar tarefa e aí é muito mais fácil você controlar, né? Mas escalar uma empresa, quando você fala de escalar gestão, escalar estratégia, então, aí eu volto até para o primeiro ponto, de novo, assim, da competência das pessoas que realmente a gente está delegando, né? Porque é muito legal quando eu vi que eu trouxe o cara certo e, cara, eu deleguei uma coisa que porque eu estava no limite e não tinha certeza se tinha que delegar, mas deleguei e o cara fez um trabalho excelente, muito melhor do que eu conseguiria fazer. Então, quando a gente começa a ver o time fazendo coisas que vão muito além do que a minha própria capacidade de fazer algo, é algo que, cara, dá mais confiança de fazer funcionar, né? E é muito interessante também ver que tem times que escalam bem, mas logo começam a ter problema. É exatamente aquele time que o líder daquela área não conseguiu escalar pessoas ou não se preocupou com pessoas, né? E até tem uma frase de um dos nossos investidores que ele falou, cara, se você tem uma área que esse cara não tem um substituto, é bem provável que as pessoas que estão ali não é um time bom, né? É melhor você cortar o time, começar de novo. Claro, isso depois de um tempo, né, se a pessoa não conseguiu criar um substituto, mas uma das coisas que a gente sempre prioriza muito lá, cara, cada pessoa que está no nível de gestão precisa ter um substituto, tem que ter um número 1,
bem claro, e se não tiver, tem algum problema, né? Então, escalar a empresa, às vezes, é fácil e rápido, mas escalar sustentável, né, para que você tenha um time e uma boa gestão daquele time em termos de pessoas, é muito difícil você achar pessoas preparadas para isso, né? E, principalmente no início, a gente acaba botando pessoas que já estão no time, mas a interpretação do que é liderar uma iniciativa, liderar um time, liderar pessoas, é bem diferente. Legal. E ainda nesse tema de delegação, queria saber bem rapidinho de vocês o seguinte: vocês já lidaram com a situação de delegar, ter que delegar, porque realmente chegou o momento, e perceber que a pessoa que você está delegando faz a tarefa, né, atinge aqueles resultados de uma maneira completamente diferente da sua, mas chega nos resultados, que é uma coisa que é um pouco angustiante, né? Eu lembro que vivia isso, falava assim, não, mas o caminho que ele está seguindo não vai dar certo, né? Então, como vocês já lidaram com isso? Como lidar com delegar e não adestrar, né? Não querer que a pessoa faça exatamente o que você faz, mas sim que ela atinja aqueles resultados que você quer atingir. Lidaram com alguma situação desse tipo? É um processo, né? Eu acho que você passa a confiar nas pessoas com o tempo. No começo, você começa a tentar controlar, né? Mas depois você passa a confiar que aquela pessoa que está com você conseguiu transmitir aquela visão de qual que é o objetivo e você confia nela para chegar lá. E você não vai ter... É errado você ficar tentando controlar, né? Eu acho que esse é o oposto, né? Você transmitir a visão, delegar responsabilidades, objetivos, do que delegar a execução de tarefas, né? Então, puxa, a gente vive isso diariamente, né? Toca lá, cara, temos que chegar aqui, e você vai estar falando, cara, temos que chegar aqui para 3 ou 4 ou 5, 7 pessoas durante a semana, e cada um vai para o seu lugar e vai ter que fazer, e daí, puxa, fim da semana a gente conversa e não vou poder ficar olhando todo dia. Então, passa por um ambiente de confiança, que eu acho que é um dos pilares para construir uma corporação legal, que é o ambiente de confiança. Acaba virando um processo de confiar e verificar, né? Você nunca deixa solto completamente, mas se você não confiar, é melhor não delegar, né? Vinícius, com 250 pessoas, já deve estar dando trabalho. Dá bastante trabalho, mas, de novo, assim, depende muito do cenário, né? Mas quando a gente vê lá nos Estados Unidos e a gente tem a oportunidade de estar muito lá, então você vê que um grupo de founders, às vezes 1, 2 caras, eles contratam já no primeiro mês um VP de produto, um VP de vendas, que é um cara que teve uma história enorme assim dentro de uma outra empresa, que já fez aquilo que aquela empresa se propõe a fazer no futuro. Então, quando você está delegando também algo para uma pessoa assim, é um certo nível de confiança. Apesar da pessoa talvez pensar diferente, você tem um pouco mais de confiança que, cara, ele já fez isso em outro lugar e, cara, repete e faz a mesma coisa aqui, né? Você tem os checkpoints lá que vai validar isso, mas uma coisa que a gente vem buscando lá e discutindo bastante é que cara, se todo mundo pensar junto, né? E foi um aprendizado que eu tive, né? Putz, é difícil delegar porque você tende a querer contratar pessoas iguais a você, né? Então, eu tentava contratar o cara super parecido com a minha maneira de pensar, mas chega um momento que você acaba não tendo criatividade, você acaba não tendo outras formas de resolver os problemas que a empresa vai passando. Então, quando eu aprendi a trabalhar com outras pessoas que pensam de uma outra forma, tem uma maneira, até eu sou muito racional, sei lá, tem uma maneira mais emocional de tomar decisão. A gente, empresa de internet, muito data-driven, né, número, mas, cara, às vezes tem um cara emocional que vai pensar numa coisa, uma maneira diferente, vai ter um insight, vai ter uma maneira de resolver aquele problema, que não é a maneira que eu resolveria, mas chega ao resultado. Mas o ponto além de você confiar, você tem que monitorar e controlar para evitar problemas. A gente quer ouvir histórias de vocês, né, para a gente realmente tangibilizar o que aconteceu, né? Não adianta vocês contarem coisas genéricas, não. A gente quer ouvir histórias do que aconteceu com vocês, que é o que realmente eu acho que agrega bastante aqui. Então, essa pergunta que já vem do pessoal aqui da plateia, né, e é com relação a essa decisão, que é um processo extremamente delicado e intenso para o empreendedor, né, de ter um fundo de investimento, né? Eu acho que o Vinícius tem investimento, o João não tem, né? Não tem. Então, são duas decisões super importantes que provavelmente vocês foram procurados por fundos, né? Como foi a decisão de ter investimento e não querer investimento, né? Queria que vocês contassem um pouquinho
como foi, né? Realmente, se você foi procurado por um investidor, por que vocês disseram não? E, no caso de vocês, por que disseram sim? Primeiro sim? Beleza, pode ser. No nosso caso, basicamente, quando a gente começou a testar a ideia de como fazer Conta Azul, o modelo é bem simples. Eu precisava ter permitir que pequena empresa tivesse acesso a software, né? Então, para isso, o preço tem que caber no bolso do pequeno empresário, né? Então, tem que ser barato. Então, para mim, conseguir ter uma empresa que desse resultado, eu precisava investir muito, criar um produto excelente, um nível de serviço por trás excelente. Isso vai grana, né? E quando eu fiz as contas, eu falei, putz, cara, não adianta. Se a gente ficar aqui tentando investir do próprio bolso, a gente vai ser uma empresa pequena sempre. Então, a decisão de buscar investimento foi muito baseado nisso, né? A gente precisa crescer rápido, precisa de grana para fazer essas coisas e a gente tem que ir atrás de um investidor. Então, foi o primeiro investidor que chegou a vocês? Vocês fecharam ou vocês tiveram alguns debates? E como é que foi essa parte? Não, na verdade, a gente não sabia, beleza? A conclusão foi, a gente precisa de dinheiro, mas, cara, como que consegue? O que é um investidor? Que parecia um monstro, né? Quando eu olhava assim, pô, vou ter que ir atrás de dinheiro. O que é investidor? Não tinha a mínima noção que é isso. Então, eu lembro que nós ficamos em Joinville, Santa Catarina, então a gente começou a ir muito para São Paulo para começar 2009, 2010, por ali, começou a ter esse movimento de startups em São Paulo, então, mas ainda era muito e-commerce, a gente começou a entender um pouquinho a coisa, conhecer investidores, e aí a gente teve a oportunidade de conhecer uma aceleradora americana, que foi a 500 Startups, que aí com a 500 a gente foi para os Estados Unidos e lá eu fui treinado também um pouquinho de, cara, como que eu me relaciono com o investidor, qual que é o bom investidor, qual que é o investidor que eu devo evitar. Então, esse aprendizado me deixou um pouco mais confiante em quem eu deveria escolher para estar do meu lado, né? Que, na verdade, além da grana, o maior ganho são as pessoas que estão por trás do fundo me ajudando. Né? O envolvimento do fundo. E você, João? A gente começou a empresa assim, na operação, os 3 sócios, né, que a gente está até hoje, né, cofundadores, o Alfonso, o Wagner e eu, e a gente teve o privilégio de ser muito complementar. O Alfonso da parte de negócios, o Wagner da parte financeira e eu de tecnologia. Então, a gente conseguiu fazer um negócio bootstrap dali desde o começo, construiu o sistema, modelo, remessa, foi atrás de clientes, conseguiu fazer uma coisa rentável desde o início e resolveu ir tocando isso assim. Depois conseguiu alguns clientes bons, foi crescendo e investidor é sempre uma coisa que está rondando, né? Mas às vezes tem certas épocas que a gente fala assim, não vamos mais falar de investidor, não queremos mais falar não se fala de M&A nos próximos 6 meses, porque esse negócio de investidor quando começa aquilo te toma tanto tempo, mas é uma energia no cerne, assim, que, puxa, fala, ai, cara, vou vender um pedaço da empresa, será que eu vou ter chefe, será que vai dar o controle? Puxa, aquilo ali extrai tanto foco que é inimaginável, tanto foco da gestão, né, da empresa. Então, puxa, a gente teve esse privilégio de ter os 3 ali, conseguiu ser rentável desde o começo e estamos nessa até agora. E até na questão... Tiveram que dizer alguns nãos no caminho, então. Alguns nãos, alguns talvez daqui a pouco. A gente vai levando, vai toreando. Deve ter investidor deles aí aqui esperando para, né? Esperando o momento. E aí, o talvez chegou? Mas a questão dos sócios é muito legal, porque faz parte do esquema da delegação que você estava comentando ali. E é isso também, porque a gente ali no Nubank trabalha um pouco numa assembleia meio corintiana, uma democracia corintiana no C-Level, e a gente delega muito, assim. Então, puxa, quando um vai lá para fazer alguma coisa, você tem que confiar que o cara vai. São grandes projetos, que o cara vai viajar para a Europa e vai tocar aquilo lá, e o resto vai ter que tocar grandes outros projetos aqui. Então, passa por esse... E o nosso sonho é que o nosso M-Level ali, ou aquelas pessoas que estão ali, estejam nesse nível também para tocar esse tipo de projeto com a gente, assumir essas responsabilidades, grandes projetos que a gente quer tocar junto com outras pessoas, e hoje a gente não tem braço para grandes coisas institucionais. Por aí. E aí vocês enxergam hoje que investimento já é uma coisa a considerar? Ou ainda acha que não é preciso? Ainda não é o momento? A gente considera investimento, considera, assim. Sempre depende do projeto, que a gente fala, vamos para esse projeto, não vamos, não vamos. É que a gente acha que no nosso núcleo, no nosso core business, ainda tem muito para extrair, e nesse core business a gente acha que consegue sozinho por um tempo. Legal. É sempre uma decisão difícil e faz parte aqui do nosso painel claro. da dor, né? Da dor que a gente passa
para tomar essas decisões, né? A gente já está aqui no final, né? Acabou o nosso tempo, então uma perguntinha para fechar aqui, que eu acho que é legal, a gente viu o vídeo aqui, né? O mote da Endeavor é aquela coisa, se você quer que as coisas mudem, né? Promova a mudança, né? O que vocês enxergam aí de sonho grande, que mudança que vocês querem promover, o que vocês estão fazendo, né? Como é que vocês estão enxergando aí o futuro da empresa de vocês para, de fato, promover a mudança? Vinícius, rapidinho agora que a gente está tempo estourado. A gente está muito feliz assim porque o nosso propósito é muito legal e tem a ver com pequena empresa, e pequena empresa para qualquer país é uma coisa super importante para a economia, né? Gera emprego, né? Tudo isso que a gente vê aqui, a Endeavor leva muito. Então, poder contribuir para que a pequena empresa tenha melhores resultados, cresça e contribua mais para o nosso país, é uma coisa fantástica. E o mercado é um mercado super interessante. A gente vê que o mercado de micro e pequena empresa no Brasil é um dos maiores mercados do mundo, disponíveis ainda, e que não tem uma empresa que dominou esse mercado de pequenas empresas aqui no Brasil, no nosso segmento. Então, a gente está super empolgado com a possibilidade de realmente fazer uma empresa super grande aqui no Brasil, uma empresa que vai ser referência, vai ser uma das top 3 no mundo, nas nossas projeções. Então, isso tudo que é esse propósito, o impacto que tem o nosso business na nossa economia, e a gente é muito ligado com o empreendedorismo, né, pela própria história que a gente teve. Então, é super empolgante, a gente está empolgado em poder ver essa visão se concretizando dia a dia. Claro que tem muito desafio pela frente, mas essa visão que serve de lenha, né, para a fogueira, que é a gente continuar sonhando, indo em frente, persistindo, porque no dia a dia tem mais pedra no caminho do que o caminho facilitado, né? Então, esse é o dia a dia. Com certeza. E você, João? Maravilha. Bom, o eBanks, eu acho que o nosso grupo de pessoas, a parte do nosso negócio mesmo, a gente gosta muito do empreendedorismo e leva muito essa questão de pensar global e agir localmente aqui. Então, puxa, a gente vai lá para encontros empreendedores em São Paulo, nos Estados Unidos, vai ver as pessoas, faz curso da Endeavor em Harvard, tem umas coisas muito legais, mas agir localmente é a coisa mais gratificante. Você estar com os empreendedores aqui, conversar, colaborar com as empresas, participar do ecossistema local, e não como grande professor, porque a gente está aqui porque é uma obra do acaso. Conversar com o par, com os empreendedores locais, então isso dá um grande prazer e é a nossa forma de impactar e devolver um pouco para a sociedade como um todo. Legal, legal. Pessoal, acho que foi muito rico aqui o nosso papo. Fica claro, né, quanto de dores que a gente tem que passar e de decisões difíceis que a gente tem que tomar para conseguir chegar e manter esse crescimento, né? Desejo, obviamente, aí muito sucesso, muito desafio ainda por vir e muitas boas decisões a serem tomadas. E gostaria de terminar aqui só reforçando essa questão aqui que eu falei da camiseta da Endeavor, né? Não sei se é porque aqui em Curitiba é muito frio, o pessoal fica com a mão fechada, mas aqui dentro está tranquilo, pode abrir, tem um cartãozinho de crédito ali, a camisa da reserva, e é uma doação para a Endeavor, né? É uma maneira de a gente promover cada vez mais o empreendedorismo, esses debates e eventos como esse. Então, assim, para mim foi um prazer e peço aí uma salva de palmas aí para os debatedores. Obrigado, pessoal.